Cara, minha relação com Boku no Hero é cheia de muito amor e admiração e muita raiva e decepção ao mesmo tempo. Eu tenho enormes frustrações com esse anime, desde o All for One, que eu acho um vilão que caiu muito rápido no conceito. A primeira aparição dele foi muito boa, mas depois ficou muito ruim. A Uraraka, que quando tá sem o Deku na tela é maravilhosa, mas quando ele aparece ela perde qualquer traço de personalidade. E o Midoriya também, que quanto mais poder ele ganha, menos traços de personalidade ele demonstra. Mas ao mesmo tempo eu amo muitas coisas nesse anime. Eu gosto muito do Endeavor, gosto do Shigaraki. O Sten é um personagem maravilhoso, o Gentle, que eu inclusive já fiz um vídeo para esse canal. Mas hoje eu tenho que falar do que sem dúvidas pra mim e pra muita gente é a melhor coisa desse anime. E não é o Midoriya e nem o All Might. O All Might é muito bom, mas não é o All Might. E eu tô falando do Katsuki Bakugou, a estrela absoluta do último episódio que saiu de Boku no Hero. E eu quero falar o porquê eu me identifico e gosto muito desse personagem, mas antes disso, já deixa o seu like, o seu hype, se inscreve, porque nesse canal a gente tem vídeo 3 vezes por semana. Aranha do Futuro aqui, detalhe importantíssimo que o Aranha do Passado imbecil esqueceu de falar, esse vídeo vai estar entupido de spoiler, então se você tá esperando sair todos os episódios para assistir um atrás do outro, é melhor você esperar e não assistir esse vídeo por agora. E tem um bônus para quem ficar até o final do vídeo que envolve Halloween e terror, viu? Fique esperto. Bom, já que o Aranha do Futuro já passou o esquema, eu vou presumir que você ou já assistiu esse episódio ou que você não liga muito para spoiler de Boku no Hero, e eu compreendo. Essa obra, com o passar do tempo, acabou decepcionando muito a fanbase que ela mesma criou, e com bons motivos. Mas se tem uma coisa que não regrediu em momento algum nessa obra foi o Bakugou. E eu diria que toda a história, todo o decorrer da vida dele que a gente acompanha no anime foi uma das coisas mais diferenciadas que Boku no Hero fez, e fez muito certo. Eu facilmente compararia ele com o Príncipe Zuko, mesmo que os dois não tenham um arco genuinamente muito parecido, o desenvolvimento dos dois é muito mais chamativo, intenso e identificável até mesmo do que o do protagonista. Então agora vem comigo que dessa vez eu quero fazer você se identificar com um cara que não é dotado de boas virtudes, um bom coração e de dificuldades. Dessa vez eu quero fazer você se identificar com um cara que tem tudo. O Midoriya é um protagonista básico, ele foi feito pra gente se identificar. É como um Hinata cheio de determinação pra jogar vôlei, porém é baixinho, um Naruto que não tem o acompanhamento, não tem a família ali do lado para ajudar ele a crescer, mas ele tem sonhos enormes. Então o Midoriya é facilmente identificável, é um garoto bonzinho, tímido, que faz amizade meio sem querer querendo, é super empático e nasceu com problemas que as outras pessoas não têm, porém ele foi abençoado. Então essa é a premissa básica para você se identificar com o protagonista de shounen. Porém, para ser sincero, o Bakugou é bem mais identificável e sincero que o Midoriya, mais humano que ele. Mesmo que ambos tenham partido do mesmo lugar, do mesmo ponto de admiração, sonhos e tudo mais, porém separados por brigas e bullying, o Bakugou é completamente diferente do Midoriya. Eu vou ser sincero, eu comecei o anime achando o Bakugou um personagem chato do caralho, filha da puta, que eu queria que o Midoriya passasse por cima. Porém, isso mudou completamente na minha cabeça e fez eu começar a levar ele a sério na primeira vez que o Midoriya vence ele. Naquela provinha lá que a Uraraka agarra a bomba de uma forma super fofa, naquela cena que o Bakugou perde, o All Might vai lá querer consolar ele e tudo mais, só que o Bakugou não quer consolo, ele não quer apoio, ele acredita que ele não precisa, porque ele quer superar o All Might, ele não quer carinho do All Might. E até certo ponto, isso faria dele só um personagem meio Edzinho padrão de shounen. Só que tem um detalhe que me quebra, que é o Bakugou chorando. Ele tá desacreditado por estar perdendo por alguém que ele via como um absoluto nada. E conforme o anime vai correndo, o Bakugou cada vez mais cria ódio pelo Midoriya, porque ele aparentemente, na cabeça do Bakugou, escondeu uma individualidade extremamente poderosa. E a pessoa que o Bakugou mais imaginava que nunca conseguiria alcançar ele, a pessoa mais simplória, mais sem valor, começa a ultrapassar ele. E é aí que a gente chega no divisor de águas na jornada do Bakugou em todos os seus sentimentos, que é a luta do All Might versus o All for One para salvar a vida do Bakugou. A luta em que All Might dá a sua vida e entrega o restinho da individualidade que ainda lhe restava, enquanto do outro lado da tela o Bakugou gritava e chorava para que o All Might vencesse. E a partir daqui o Bakugou se fecha tanto que ele não consegue nem demonstrar o desprezo que ele sentia pelo Midoriya, porque agora ele carrega algo maior que a tristeza, a inveja e a raiva. Ele carrega a
culpa. E cara, isso é muito foda. O momento em que ele luta com o Midoriya de noite, os dois sozinhos, lidando com sentimentos ali e tal, é um dos momentos mais bonitos do anime e eu genuinamente gosto muito daquele momento, muito mesmo, me enche os olhos de lágrimas, porque o Bakugo pega e rasga o coração, ele fala que ele despreza o Midoriya mesmo, que ele acha uma ideia idiota o Midoriya tá ali, que o All Might ter reconhecido ele foi algo horrível, e ele ao mesmo tempo abre um pouquinho mais profundo e diz que na cabeça dele ele acabou com o All Might, ele matou o All Might. O garoto que cresceu admirando o All Might, o garoto que sonhava em ser superior ao All Might, se inspirava nele e tudo mais, foi o garoto que foi responsável pela luta que encerrou o trabalho do All Might. E depois dessa luta muito legal, o Bakugo começa a ficar um pouquinho mais parceirinho do Midoriya, ajudar ele a treinar, ele entende que ele não vai ser tão grande quanto o Midoriya é. E isso é um bagulho muito interessante, porque ele sempre se viu como o cara mais alto, como o auge de tudo. Então é muito interessante ele conseguir abrir mão disso e entender que agora ele é uma parte, ele é um pedaço, mas ele não é o topo, ele não é o todo. Mas vamos avançar um pouquinho mais, vamos pro arco do Deku Dark. Aqui a gente vai ter outro momento extremamente emocionante. Esse daí eu chorei lendo o mangá, eu chorei vendo anime, eu chorei relendo o mangá de novo e chorei revendo o episódio pra fazer esse vídeo. É muito bonitinho ver a OA inteira enfrentando o Midoriya e ele tentando lutar contra eles e fugir, mesmo se segurando pra não machucar eles e todo mundo usando palavras bondosas e tal. Mas pra mim a parte mais incrível é que mesmo que cada um deles consiga tocar um pouquinho no coração do Midoriya, quem realmente faz o Midoriya cair é o Bakugo. Quem tem intimidade pra quebrar o coração do Midoriya é ele. Quem tem uma relação tóxica construída desde o primeiro episódio e que a partir desse episódio muda tudo é o Bakugo. E assim, cara, eu entendo você não gostar nem um pouquinho de Boku no Hero, mas de verdade, se você não fica um pouquinho emocionado por ver dois amigos se reconciliando finalmente, você tá meio dodói. Só não tão dodói quanto as pessoas que shippam esses dois. E a gente vai avançar um pouquinho mais pro Bakugo enfrentando o Shigaraki. Cara, essa luta pra mim, vista pelos olhos do Bakugo, é muito triste, porque ele vai com todo o equipamento do mundo, toda a técnica, anos em que ele vai aprimorando a própria individualidade, o próprio corpo, e mesmo assim ele não consegue basicamente fazer nada, ele atrasa o Shigaraki. E é muito triste você ver ele se dando conta de que ele não consegue. Afinal, ele não é o escolhido, ele não é o Midoriya, ele não tem um Omnitrix cheio de individualidades. Mas mesmo assim ele continua lutando e lutando e ele leva um ferimento grave pra caramba. Porém, tem esse quadro que eu acho lindo, que é ele olhando pro Shigaraki e calculando e se acostumando com os movimentos dele. Caralho, cara, isso pra mim é o símbolo máximo de persistência, até mesmo mais do que o Midoriya lutando pra acostumar com uma individualidade. Ali é o Bakugo olhando e falando, tá, isso tecnicamente é impossível, mas eu vou tentar e eu consigo. E ele genuinamente consegue, enquanto a individualidade dele aprimora ali, ele também consegue executar o que tava na cabeça dele. E ele é ferido gravemente, e o Deadshot vai lá tentar restaurar o garoto. E de verdade essa é uma das minhas frustrações, Boku no Hero ter medo de matar certos personagens, porque seria muito emocionante se o Deadshot tivesse realmente dado a vida pra salvar o Bakugo. E a gente corta pro All Might prestes a ser partido no meio pelo All For One, enquanto o Deku assiste tentando segurar o Shigaraki, e a gente vê uma explosão e uma silhueta se levantando. E cara, a partir daqui o resto é história, porque ver o Bakugo se divertindo e dando a vida pra salvar o All Might e destruir o All For One é maravilhoso. E a gente vê aqui um contraste muito foda, porque enquanto o Midoriya não tinha poderes e recebeu algo gigantesco de fora e recebeu toda a ajuda do planeta, o Bakugo já veio com seu poder previamente limitado, porém ele precisou de uma ajuda interna, ele precisou se resolver consigo mesmo para realmente alcançar o ápice que ele poderia alcançar. E tudo nesse episódio tem um simbolismo muito bonito, tipo o All Might entregando o restinho da manopla dele pro Bakugo, fazendo um paralelo direto com ele entregando a individualidade pro Midoriya lá no começo do anime. E o sorriso que o Bakugo deu depois disso me fez chorar, tipo, muito forte mesmo.
me identifiquei muito nessa parte. Porque é basicamente um garotinho, uma criança, recebendo reconhecimento, recebendo um presente da pessoa que ele mais admira. E o bagulho é muito louco, o Bakugo sai rodando, feliz pra caramba, porque ele conseguiu atingir o ápice, ele até imita o Gojo do nada. E é muito maneiro ver a mãe dele se esforçando pra assistir, enquanto o pai dele chora e fica de costas. E a mãe dele fala, não, você tem que ver, porque ele ainda tá sorrindo. Caralho, moleque, muito foda. Esse episódio basicamente vem fechando tudo que tava em aberto do Bakugo, inclusive o maior trauma dele, que é ter finalizado a carreira do All Might, como eu disse, ter matado o All Might. Porque enquanto da última vez o All Might entregou tudo pra salvar o Bakugo, dessa vez ele que salvou o All Might. Então o bagulho é muito bonito, cara. O bagulho das figurinhas é tudo muito legal. Então eu acho super justo que esse episódio esteja no top 1 dos episódios da temporada. Foi genuinamente muito bonito e eu tô ansioso pra ver o resto. Opa, você ainda tá aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Sei que não é o tema padrão que a gente costuma ver nesse canal, mas eu vou dar uma variada sempre que possível, porque eu tenho muita coisa pra conversar com vocês. Mas como eu falei, tem um bônus só pra quem ficou até o final desse vídeo. Como a gente tá no mês de outubro, mês de Halloween, eu quero reunir as ideias de vocês pra fazer vídeos na temática de terror. Então comentem aqui as ideias de vocês, que elas com certeza vão se tornar vídeos até o final desse mês. No mais, fiquem com Deus e até a próxima.